Olá, pessoal. Shabbat Shalom. É sempre muito bom estar aqui com vocês. É, Nesse nosso canal Israel no Caminho, a gente procura estudar a palavra do nosso eterno Deus para depois compartilhar com vocês o nosso entendimento e abençoar vocês e sermos abençoados também, porque vocês não imaginam o quanto a gente aprende. Eu sou o Alexandre Sorobotniak e eu estou aqui hoje com a nossa querida Natália Golanda. Natália, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Alex. Shabbat Shalom, pessoal. É muito legal estar aqui novamente. Legal, isso mesmo. Então, gente, nós estamos na Parashá e ela chama-se Korach, que é, em português, o pessoal fala Korá, né? É o nome dessa pessoa. E ela está em Números, Bamidbar, do 16:1 ao 18:32. A Haftará, em 1 Samuel 11:14 até 12:22. A Brit Hadashah, a nova aliança, né? Em Romanos 13:1 a 7. E Terrilim, Salmos 5. É muita coisa interessante. E o assunto todo de toda essa paraxá é autoridade. Autoridade de Deus acima de tudo. E a gente vai entender um pouquinho melhor isso à medida que a gente for evoluindo. Em Números 16, é, começa se falando de uma rebelião. E a rebelião, eu vou ler para vocês aqui, começa no versículo 1. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. Né? Então, Coate era Corá era um coatita, era da tribo de Levi, e os outros lá, o Datã e Abirão, ou Abiú, dependendo da tradução que você tem, eles eram da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Contra Moisés ou contra Deus? Porque Deus é que designou o Moisés para liderar o povo. É. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos. Então, eles fizeram uma revolta completa contra Moisés, não, contra Deus. Se rebelaram contra Deus e juntaram líderes, várias pessoas importantes. Vocês lembram que a gente já tinha tido uma contagem dos israelitas e eram mais de 600 mil homens de guerra. Então, tinha lideranças muito fortes lá. Eles conseguiram 250 líderes para se rebelarem junto com eles. E se rebelaram contra Moisés e Arão, né? Em última instância contra Deus, só que Deus não queria essa rebelião. Deus não aceitava essa rebelião, porque ele é que definiu quem é que comanda esse pessoal. É ele que definiu. É, Aqui, por exemplo, lá no versículo 10, ele diz assim: Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? Quer dizer, ele estava falando para o Corá: você é um levita, você tem trabalhos a fazer junto ao templo, mas o sacerdócio não, o sacerdócio já estava definido, era para ser com o Arão e seus filhos, né? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Eles estavam, na verdade, se queixando contra quem? Contra o próprio eterno Deus. É. Moisés, na verdade, levantou-se, advertiu a comunidade e disse assim: Afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles.
E Moisés fez uma profecia que aconteceu instantaneamente, Ui. dizendo assim: olha, vocês que se rebelaram, vocês vão morrer de uma forma inédita que nunca aconteceu antes. E aí no versículo 31 diz assim: assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens, desceram vivos à sepultura, com tudo que possuíam, e a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Eu não vi nenhum outro registro na Bíblia que tenha acontecido dessa forma. Deus fez de uma maneira surpreendente. Moisés fez uma profecia instantânea, né? Em seguida isso aí aconteceu. Então, Deus não gosta de rebelião. Você É. quer conversar com Deus? Você pode conversar com Deus. Ele vai ouvir você. Ele ouve até a mim. Ouve a Natália também, quando ela fala, claro que ele prefere falar com ela. Não, ele não prefere nada. Ele trata igual a todo mundo. Depois veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Lembra que eles juntaram mais 250 líderes? Deus mandou fogo em cima deles. Surpreendente isso. Você acha que depois disso tudo esse pessoal entendeu, Natália? Alex, é triste até dizer isso, porque você fala assim, nossa, né? Deus mostrou a sua autoridade de uma forma tão forte, né? Tão justa, porque você fala assim, Deus podia ter castigado eles de qualquer outra forma, mas isso não faria eles entenderem. Então Deus pensou, vou, né, acabar com tudo que eles vão entender. Mas aí você vai lá no versículo 41 do mesmo Números 16 que a gente está aqui, né, explanando. E aí você vai e lê. Mas no dia seguinte, não foi nem no outro mês, foi no outro dia. No dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo que eles tinham matado o povo. E na verdade, você fala assim, foi a mão do Eterno que fez tudo isso para que eles entendessem, né, o que estava acontecendo, que eles tinham que parar com essa rebelião, tinham que parar, né, de serem invejosos, perderam o temor contra o Senhor. E aí o Senhor vai, né, e eles vieram, né, e aí o Eterno falou a Moisés no 44 dizendo: levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Por quê? Porque eles murmuraram e o Senhor foi e jogou uma praga neles. E você fala, e mesmo assim, Arão, né, e Moisés tiveram que ser os intercessores do povo nessa hora perante ao Senhor. Que você fala, o Senhor já estava, né, irritado, vamos usar esse termo com eles, de um dia anterior, de toda a coisa que eles Sim. fizeram. No outro dia eles foram e fizeram tudo de novo. Então eles tiveram, né, que interceder pelo povo, correr no meio da congregação, né? E aí ele fala aqui, ó, que disse Moisés a Arão: toma o seu incensário, põe fogo nele no altar, deita o incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande a indignação saiu diante do Eterno. E já começou a praga. E aí eles tiveram que ainda interceder por todo esse povo que murmurou, né, que acusou. Para quê? Para que o Senhor pudesse cessar a praga. Mas com tudo isso, ainda morreram mais 14.700 pessoas. Então você fala, teve que morrer 250, depois mais 14, para o povo poder aprender, né? Sobre a autoridade, sobre o poder, né, do Senhor, sobre todas as coisas. Mas e aí, Alex, você acha que eles aprenderam? Você devolveu a pergunta para mim? Eu vou te falar. Bom, Deus definiu a autoridade. Deus fez até aquele negócio lá que está em Números 17, que é a vara de Arão. Só um segundo aqui.
a vara de Arão é, Floresceu. florescendo, né? E com essa vara de Arão florescendo, comparado com dos outros líderes, Deus deixou bem definido: Arão é o escolhido, Arão é o sacerdote, é ele que vai, que é o sacerdote, é ele que é o intercessor. Eu vou dizer para vocês o seguinte: isso aconteceu mais ou menos o quê? 1400 anos antes de Cristo. Se a gente pegar o que está na Haftarah, né, que é 1 Samuel 11 e 12, isso aconteceu mais ou menos, o quê? Uns 1000 anos antes da era cristã. E o que aconteceu é que o povo, na verdade, não aceitava a autoridade de Deus. Deus queria ter um líder como os outros, como os outros povos tinham. Os outros povos tinham um rei e assim por diante. E aí eles estavam clamando por um rei, e foi isso, e é isso que está sendo contado aqui na Haftarah, né? É, 1 Samuel 11, ele diz assim: Então Samuel disse ao povo: Venham, vamos a Gilgal e reafirmemos ali o reino. Assim todo o povo foi a Gilgal, proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Deus falou assim: é rei que vocês querem? E o rei mandou um rei para vocês. Só que Deus não deixou barato, porque quando aí você vai em 1 Samuel 12, é, no versículo 16, o Samuel diz assim: Agora preparem-se para ver esse grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente. Deus não quer deixar de ser aquele que rege a tua vida. Você pode estar escolhendo algum rei, alguém que comanda a sua vida, que não é Deus. Deus não gosta disso. Deus não gosta que as pessoas deixem de reconhecer a autoridade dele, que é a coisa mais importante. Ele mandou um castigo para eles, mas depois o Samuel falou assim, no versículo 20, respondeu Samuel: Não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Os ídolos são inúteis. As imagens que muitos mantêm, a imagem de São Benedito, de São não sei o quê, em vez de cultuarem a Deus, cultuam a imagens que não podem fazer nada. Idolatria. Ah, Deus não gosta disso. Deus não gosta disso. Quando ele deu os 10 mandamentos lá atrás, no Monte Sinai, ele definiu claramente: não cultuem a imagens, não façam imagens. Esse que é o negócio. E aí, se a gente for para a Brit Hadashah, para a Nova Aliança, em Romanos, a gente vê alguma coisa muito interessante ali, né? É, eu queria que, de repente, você, Natália, lesse os primeiros versículos lá, talvez dois ou três, do primeiro ao terceiro. É, de repente, dá uma lida nesse primeiro ao terceiro e diz para Isso. mim o que você acha disso. É, porque ele diz aqui, né? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela.
Então você fala aqui, né? O Senhor ele levanta autoridades, né? Para representar a autoridade dele. A autoridade principal é do Senhor. Sem E, dúvida. e aí ele fala, né? Mais um pouquinho lá embaixo, ele fala no versículo 7. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributa, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então, ele nos coloca princípios da autoridade dele que devemos seguir. Então você fala assim, de quem é a autoridade? A autoridade é do Senhor. Lá em Moisés, ele levantou Moisés e Arão como autoridade. Na época de Samuel, ele era autoridade e tinha o profeta Samuel Uhum. como autoridade representada de Deus. E eles fizeram tudo errado, pediram um rei. E aqui ele ensina a nós, né, que devemos ter, através da autoridade do Senhor, seguir princípios. Então, se você seguir esses princípios de pagar a quem se deve, né, se você paga os seus impostos, você respeita as autoridades que você tem hoje, né, você honra quem tem honra, né, mas aí o Senhor nos faz um alerta, né, que todo homem esteja sujeito às autoridades, né? Não que siga fielmente. E eu acho que você Esse poderia é um ponto complementar interessante esse. que você está colocando, porque, na verdade, é- é- esse sujeitar-se é uma tradução meio forçada, não é É, submeter-se, não é isso. Porque se a autoridade disser para você, você vai lá e mata o seu vizinho, você acha que é isso que Deus quer? Não é. Então, as autoridades, mesmo que elas estejam empossadas e que estejam fazendo barbaridades, claro, a gente vai ter que seguir algumas coisas, mas a gente vai ter que tratar isso de uma maneira ordenada, porque se ele mandar eu fazer e contra um princípio de Deus, eu devo fazer? Você pega, por exemplo, no Egito, né? Que chegou uma hora que o faraó mandou matar todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino que nascessem. E pior do que isso, ele queria que os próprios pais fizessem isso, que os próprios pais, a própria mãe, jogasse no rio cheio de crocodilo, né? Tá certo? O Rio Nilo, as crianças e elas seriam mortas, ou seja, você estaria cometendo um assassinato. E a Joquebede, que o nome dela só aparece mais tarde, era a mãe de Moisés, e ela não obedeceu isso, ela obedeceu de uma forma controlada, ela se sujeitou à autoridade, mas não se rebelou contra Deus. Então, me sujeito à autoridade, a autoridade muitas vezes é um ímpio, é alguém que está destruindo o povo, é alguém que está destruindo a nação, a gente vê isso acontecer em muitos lugares cada vez pior, na verdade, mas já existia naquela época, e ela, na verdade, ela fez as coisas de uma maneira ordenada. Então, esse sujeitar-se, esse submeter-se à autoridade, eu posso me submeter à autoridade lá, mas se ela definir alguma coisa que vai contra o princípio de Deus, que é, tem a ver com a destruição do povo, se ele disser, olha, aborte toda criança, eu devo fazer isso? Não, pelo amor de Deus. Na verdade, eu não devo abortar nenhuma. Claro, eu sou homem. A mulher não deve abortar. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Você está tirando uma vida que Deus colocou no mundo. Então, você tá se sujeitando não à autoridade de Deus. Você está se sujeitando a ideias que venderam na tua cabeça e que você comprou. Então, não façam isso. Ok, é para a entendi. gente refletir.
Agora É. tem o Salmo, Salmo 5. Você leu o Salmo 5? O que que você vai Sim. falar para a gente do Salmo 5? E o Salmo 5 vem exatamente mostrando para a gente o que a gente tem que seguir os princípios do Senhor, porque ele é um salmo que fala exatamente sobre a justiça e as suas consequências. Então, o Senhor mostra para a gente no Salmo 5 que, igual vou ler aqui rapidinho, né? Ó, ele lê aqui: os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira, o Eterno abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Então, o Senhor deixa claro para a gente que ele, né, é a nossa autoridade e que ele não gosta das coisas. E ele coloca bem claro, abomina, né? Então você fala assim, o Senhor é um Senhor de justiça, né? A palavra diz em Mateus 6,33: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, né? Então, o Senhor, ele coloca, né, a justiça dele. E aí, no finalzinho do Salmo, no versículo 12, diz assim: pois tu, eterno, abençoas o justo, e como escudo, o cercas da tua benevolência. Então, o Senhor nos mostra que, assim como ele mostrou para Arão que ele ia ter muito serviço no sacerdócio dele, mas que ele teria uma grande recompensa, né? Que ele comeria da melhor parte, ele teria, né? Sempre a primícia do Senhor, né? E as riquezas dele não seriam na terra, mas seriam no céu. Aqui ele também fala para a gente: seja justo, né? Que o Senhor abençoa o justo e ele cerca ele da benevolência dele. Então o Senhor descreve para a gente aqui que ele não se agrada da iniquidade, né? Os que praticam iniquidade, os que proferem mentira. Ele fala sobre todas as coisas. Então, que o Senhor nos guie com a tua justiça, né? Que o Senhor nos mostre que ser rebelde, fazer rebelião nunca deu certo. Desde lá da época de Moisés até agora, a gente não vê alguém que age com rebelião que no fim dê certo alguma coisa. Então, o Senhor é um Senhor de direção e essa paraxá é uma direção para as nossas vidas, né? É uma paraxá que nos mostra a autoridade do Senhor, o temor que temos que ter nessa autoridade. E para encerrar, eu acho que, né, a gente pode declarar isso na vida de todos. Sejam justos, pois o Senhor abençoa o justo, e como escudo, ele nos cerca da sua própria benevolência, porque não precisamos de mais nada a não ser as É coisas que o verdade. Senhor nos traz. Então, eu Muito acho bem. que é isso. Na verdade, dois versículos do Salmo 5. Um é o versículo 7 que diz assim: eu, porém, pelo teu grande amor, é o autor do Salmo dizendo, né? Eu, porém, pelo teu grande amor, o amor de Deus, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Ou seja, a responsabilidade de ir buscar as coisas de Deus é nossa. É da Natália, é minha, é sua, é de qualquer pessoa. É nós que temos a responsabilidade de entender quem é Deus e de buscá-lo. E aí no versículo 11, ele diz assim: alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Então, vamos buscar o Senhor. Não vamos aceitar fazer coisas que são contra a vontade de nosso Deus. E Ele vai trazer alegria, porque a gente está se refugiando nele. Alguém está pedindo para você fazer alguma coisa que é contra Deus? Refugie-se em Deus. Clama ao Senhor. Ele é o dono da autoridade sobre tudo e sobre todos. Então, a gente deseja para vocês um tempo de reflexão muito bom e um Shabat com muito shalom. Muito Shabbat obrigado por estarem shalom. ouvindo a gente. Shabbat Shabbat shalom. shalom, pessoal. Até a próxima.